O Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto das multidões, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos meus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Minhas irmãs e irmãos, celebramos hoje esta festa litúrgica de São Domingo Gusmão, um grande sacerdote, um grande padre, pregador, missionário, devotíssimo da Santíssima Virgem. Hoje nós celebramos esta Eucaristia em comunhão com todos os nossos irmãos e irmãs da comunidade de São Domingos, aqui da nossa paróquia, que hoje teria a celebração da Santa Missa, comemorando o dia de São Domingos, santo padroeiro daquela comunidade, que também dá o nome àquela nossa comunidade. Na primeira leitura, escutamos no final da leitura o escritor sagrado nos dizer que o justo viverá por sua fé. No Santo Evangelho, nos deparamos com uma história em que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar daquele menino o demônio porque tinham uma fé demasiado pequena. Nosso Senhor, Ele mesmo nos ensina, não nos exige, não nos quer, não nos obriga a termos uma grande fé, mas apenas que sejamos capazes de viver pela fé. Pois o mesmo Senhor que diz que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio pela fé demasiada pequena, vai também dizer que se eles tivessem fé do tamanho de um grão, de uma semente de mostarda, já seria suficiente. A semente de mostarda não é tão grande assim. Portanto, Jesus não fala da grandeza da fé, se a nossa fé é grande ou pequena, mas Jesus nos fala verdadeiramente da qualidade da nossa fé e também da honestidade. Dizer que cremos em Deus é algo muito fácil de se dizer. Agora, viver de acordo com esta fé, eis o desafio que se nos impõe. Muitos de nós, infelizmente, dizemos: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas tranquilamente acreditam também no Espiritismo ou em outras formas de fé que são completamente contrárias à nossa fé cristã. Ou ainda tem aqueles que dizem que creem em Deus,
mas quando a doença, o sofrimento, a incompreensão, a calúnia, a perseguição batem às suas portas, estes entram em desespero. Quantos cristãos que dizem que são cristãos e que creem em Deus, mas que vão buscar a cura em outros lugares, em certas pessoas que se chamam de pai ou de mãe e que vão fazer certos rituais totalmente contrários à fé cristã, ou pessoas que são inteiramente movidas pelas superstições, pelos signos, pelos horóscopos e assim por diante, que acreditam em tudo isso. Crer em Deus não é uma expressão verbal, crer em Deus é um estilo de vida. E hoje nós temos como exemplo para ser contemplado a pessoa fiel de São Domingos Gusmão, um grande padre, grande sacerdote missionário da nossa igreja, que obedecendo ao Santo Padre, o Papa Inocêncio III, se coloca como fiel anunciador das verdades da santa religião, das verdades do Evangelho, e converte muita gente para Cristo e não para Ele. E isso São Domingos fez por causa da sua fé. Era um homem inteiramente movido pela fé. Cria profundamente em nosso Senhor Jesus Cristo como Deus e Senhor. Cria também na bem-aventurada sempre Virgem Maria. É graças a Ele que hoje nós temos a oração do Sacratíssimo Rosário, tão difundida entre nós, e é claro, devemos propagá-la mais ainda. São Domingos não fazia uma pregação, um sermão, sem antes dedicar-se em profunda oração diante de uma imagem de Nossa Senhora e das orações. O Santo Terço, o Sacratíssimo Rosário, era aquele que ele mais rezava, enfrentando grandes dificuldades na ordem que ele mesmo fundou para pregar o Evangelho. São Domingos criou, com a graça do Espírito Santo, a ordem dos frades pregadores, que depois, ainda hoje, nós aprendemos a chamar estes nossos irmãos e irmãs de dominicanos, os frades pregadores. São Gonçalo fazia parte desta ordem de São Domingos, ele também foi um frade dominicano. E São Domingos, enfrentando dificuldades na sua ordem e também dificuldades no local onde ele estava pregando, ninguém queria lhe escutar, ninguém queria dar atenção às verdades que ele estava anunciando. São Domingos recorre à bem-aventurada Virgem Maria e, colocando-se em oração, ele então tem uma visão da Virgem. E eis que ela lhe entrega o escapulário, e ali ela promete a ele que todos aqueles que o usarem, dela receberá toda a proteção, e o Evangelho de Cristo alcançará muitos corações. Propagador fiel do Rosário, certa feita, atrás do altar de uma igreja, rezando o Santo Rosário para depois começar a pregação, a Virgem lhe aparece e lhe diz: Domingos, eu sei que você preparou o sermão para hoje, mas toma este daqui, prega o que eu estou te dando. E São Domingos recebe a pregação da Virgem Maria e, fiel à Virgem como era, faz a pregação que Nossa Senhora lhe deu. E eis que aquela pregação converte muitos pecadores, muitos hereges para Cristo nosso Senhor. Se nós fizéssemos ideia de quantos males, de quantos pecados seríamos livres se rezássemos o Santo Rosário, dele nós nunca nos afastaríamos. É muito bom, é bonito carregar conosco para onde quer que vamos o nosso texto, o nosso rosário.
Dele, nós nunca deveríamos nos separar. Agora, é muito mais bonito ainda usarmos na oração aquele Santo Rosário. Usar na oração cada conta do nosso terço ou do nosso rosário, meditando as duas augustas orações, a oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, contemplando em cada mistério um acontecimento da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e em pouquíssimos deles da vida de nossa Mãe Santíssima. Pelo Santo Rosário, nós evitaríamos muitos males pelos quais estamos passando. É fonte de graça, é fonte de libertação, é fonte de santificação o Sacratíssimo Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria, porque quando rezamos o Rosário, não é somente para Maria Santíssima que nós nos dirigimos, mas é contudo a nosso Senhor Jesus Cristo. O terço, ele não é uma oração mariana, ele é uma oração cristológica, ele não é uma oração a Nossa Senhora, ele é uma oração a nosso Senhor Jesus Cristo. Como nos lembrava São João Paulo II, no final do Santo Terço, como também no início. O que existe no final e no início do Santo Terço? A imagem de Jesus crucificado, Jesus na cruz. Depois, é claro, por causa do dinheiro, do consumo religioso, do consumismo religioso, vai se inventando muitas modas de se fazer terços hoje. Mas o terço, ele é composto no início e no final por uma imagem de Jesus crucificado, uma imagem de Jesus na cruz. Ele começa por ali e ele termina por ali. A gente vai e volta para o mesmo encontro, para nos lembrar que a oração do Santo Terço nos conduz a nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, o Santo Terço é como que uma argola, uma grande argola que é capaz de prender. É como se nós nos imaginássemos que por ele é a argola que nos prende a nosso Senhor. Nós estamos presos a nosso Senhor Jesus Cristo por meio daquele instrumento. Ele nos une perfeitamente a nosso Senhor. Se nós prestarmos um pouco de atenção, nós vamos ver que nos nossos dias, esta é uma das orações menos recitada pelos fiéis. Um número mínimo dos fiéis recitam a oração diária do Santo Terço, menos ainda do Santo Rosário, porque dormem, porque sentem preguiça, porque acham que é longo demais, porque acham que demora demais, porque dão a desculpa que não sabem contemplar os mistérios, e assim vão. Será que a gente não parou ainda para prestar atenção que a oração do Santo Terço, juntamente com o sacramento da confissão, foram os dois instrumentos de santificação que o diabo conseguiu esconder de cada um de nós? Infelizmente, um grande número de fiéis, assim como não rezam diariamente o Santo Terço, também não se confessam regularmente com um sacerdote, esquecendo-se que estes dois instrumentos, o sacramento e o sacramental, são fontes de santificação, de libertação. Depois, na igreja ainda se inventaram tantos outros tipos de terços que podem ser rezados, não tem problema nenhum. Agora, nenhum deles substitui o Sacratíssimo Rosário. Rezar o terço da libertação, o terço da divina providência, o terço disso, o terço daquilo, não substitui e não é igual ao Sacratíssimo Rosário. Não é. Porque se nós prestarmos atenção na oração do Santo Terço, nós estamos nos apegando em duas pessoas que ninguém resiste, nem mesmo o demônio resiste a eles, que é Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor,
e a bem-aventurada Virgem Maria, que não é deusa, não é igual a Deus. Ela é, claro, um ser humano, porém, a sua fidelidade e a sua fé em Deus, a sua entrega total e absoluta a Deus nosso Senhor, a faz o terror dos demônios. E este título de Maria Santíssima, vários santos, como o próprio São Domingos, como o próprio Santo Antônio de Pádua, também receberam, mas são homens que nunca se afastaram do Sacratíssimo Rosário da Virgem. Eu sempre gosto de lembrar que algumas condições para os santos são sempre as mesmas em qualquer época que eles tenham vivido. Desde aqui, nossa querida e amada Santa Dulce, que na próxima semana iremos celebrar a festa litúrgica dela, que é santa dos nossos tempos, é uma santa atual. Muitas pessoas que ainda vivem tiveram a graça de conviver com esta santa mulher, como São Domingos Gusmão, o santo que hoje celebramos, 1221, tão distante de nós, mas os dois tinham os mesmos amores, como qualquer outro santos. E estes amores são a Santíssima Eucaristia, o sacramento da confissão e a Virgem Maria. Apegavam-se, não tem um santo que não seja devoto de Nossa Senhora. E o meio de ser devoto da Virgem é o Sacratíssimo Rosário, é o Santo Terço. São Domingos insistiu tanto nisso, a chegar a Jesus por meio do Santo Terço. Cada mistério, cada conta que a gente vai passando no terço, quando bem rezado, é como um degrau que a gente vai subindo rumo aos céus, rumo ao paraíso. Esta é uma devoção que nós devemos cultivar sempre, dentro das nossas casas, em família e de maneira pessoal, e também dentro das nossas igrejas, das nossas capelas. O Santo Terço, o Sacratíssimo Rosário da Virgem Santíssima, deveria estar presente em todos os momentos da nossa vida, na alegria e na tristeza, na vida e na morte, porque por ele nós chegaremos a Cristo, e Cristo é a nossa vida, é a nossa salvação. Que São Domingos Gusmão, que por meio de Maria Santíssima, por meio do Santo Rosário, tantas almas salvou para Cristo, ele interceda por nós, para que hoje nós também sejamos cristãos, devotos da Santíssima Virgem, e tenhamos como instrumento de conversão, de libertação e de salvação o Sacratíssimo Rosário.